Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o mistério das 7 tronqueiras sagradas. Esse livro foi escrito por Temístocles de Oliveira, contém 173 páginas divididas em mais de 30 capítulos e foi publicado no ano de 2023 pela Scortetti Editora. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, fazer um comentário aí, compartilhar esse vídeo. E se durante o vídeo você tiver qualquer dúvida sobre o que está sendo dito aqui, ou algum comentário, alguma coisa referente ao livro, ou até sobre outros vídeos que você já viu aqui no canal, ou alguma questão que você queira que eu responda, escreve aí nos comentários, porque além da possibilidade, né, dessa sua pergunta virar um vídeo, quem sabe, a sua dúvida, né, isso ajuda o canal a permanecer engajado e atuante aqui no YouTube. Esse é um processo que a plataforma exige, né, para que a gente continue sendo, inclusive, enviado para você aí que nos segue, que nos acompanha aqui nesse canal. Então conto com a sua colaboração. O livro que a gente vai tratar hoje, né, fala sobre essa questão das tronqueiras, né, que é um tema assim um tanto quanto às vezes um pouco controverso, né? Às vezes controverso no sentido assim de que as pessoas às vezes não têm uma noção muito exata sobre o que seja essa coisa da tronqueira, né? E a gente está falando de religiões de macumba, né? E mais especificamente sobre essa coisa de Exu e dos guardiões, né? Que guardam os espaços sagrados, os templos, os terreiros, né? E todos esses contextos que a gente tem, né, dentro das macumbas em geral. Então é um tema que às vezes as pessoas confundem, no sentido de que eu já vi gente, por exemplo, que muitas das vezes cuida das suas entidades dentro de casa, num altar ou até no quintal mesmo, etc., numa varanda e tudo, e acha, por exemplo, que tem que ter uma tronqueira. É como se uma tronqueira ela fosse, por exemplo, uma necessidade para esse contexto, né? E tradicionalmente as tronqueiras elas servem, né, e serviam para basicamente guardar justamente os espaços sagrados, porque eram pontos, né, de estabilidade, de proteção para os grandes espaços onde havia grandes fluxos energéticos, né? Então, em geral, os altares, né, as pessoas que cuidam das suas entidades em altares, em casa, por exemplo, isso não demanda toda essa tecnologia espiritual, né? Ou seja, tem gente que acha que porque tem um assentamento em casa, um vulto, alguma coisa do tipo, tem que ter uma tronqueira. Bom, e é um assunto que dá vazão para outros vídeos, né? Um tanto quanto distintos da abordagem aqui do Temístocles, porque ele vem falar desse contexto, mas ele vem falar desse contexto sob uma perspectiva muito específica, né? Que é aquela perspectiva, né, que se vocês já viram aqui outros vídeos de resenhas dos livros dele que eu já fiz, vocês vão ver que ele vem numa linha, né, de Umbanda, mas uma Umbanda um tanto quanto muito específica, né, diferente de muitas dessas Umbandas que a gente conhece, né, porque ele é um descendente, né, do Sarracene, então ele vem numa outra perspectiva, né, que é dessa linha sarracenista, mas ainda assim com algumas peculiaridades, né, dentro da própria perspectiva daquilo que ele chama de Umbanda cristalina, né. Então, enfim, é isso que a gente vai abordar aqui no dia de hoje. E, bom, se vocês tiverem ouvido algum ruído no fundo, eu peço que vocês tenham paciência e ignorem, porque está muito calor no Rio de Janeiro e essa época do ano é muito complicada, porque aqui faz 40 graus diariamente, com sensação de quase 60 às vezes, não estou exagerando, já chegou a 58, então assim, não tem como ficar sem um ventilador pelo menos, então, e barulhos de ar-condicionado, etc. Então não sei se a câmera está captando, mas pode ser que sim. Tá ok? Então peço sua paciência e vamos focar aqui na ideia do livro. Bom, na introdução ele fala o seguinte: em tempos antigos nas fazendas nem sempre era possível construir passagens mais elaboradas. Assim dava-se o nome de tronqueira aos troncos utilizados na construção de suas entradas.
Então a gente tinha, né, esses troncos que ficam ali nas porteiras, né, das fazendas e tudo. Aquilo era chamado de tronqueira. As tronqueiras serviam como obstáculos ou bloqueios nas entradas e estas, na Umbanda, correspondem aos chamados assentamentos de esquerda, cuja função conhecida é guardar a entrada do templo, bem como separar a dimensão interna da dimensão externa da realidade humana. Na dimensão interior do templo, geralmente sobre o altar ou em local reservado, estão os assentamentos que ancoram as forças, poderes e mistérios referentes à direita da dimensão humana. E nas dimensões externas, encontra-se a tronqueira que ancora as forças, poderes e mistérios que operam à esquerda da dimensão humana. Os altares na Umbanda foram adotados por influência do catolicismo e os mesmos concentram as energias verticais provenientes das esferas naturais, espirituais e divinas ascendentes, condensando-as no plano terreno e dando sustentação aos trabalhos realizados a partir da dimensão interna. Por sua vez, a tronqueira realiza um trabalho similar, mas esta, além de sustentar os trabalhos realizados nas dimensões externas, também realiza a troca ou retirada de energias negativas do interior dos templos, liberadas em decorrência dos trabalhos realizados, bem como impede a entrada de forças e energias que poderiam atrapalhá-los. Então, o que ele está falando aqui é essa correspondência existente, até simbólica, da tronqueira, né, das fazendas e tudo mais, que eram esses troncos, né, das entradas, que você tem a cerca, né, então a só cerca em si já dá ali uma alusão de proteção, né, de demarcação do território, e em seguida você tem justamente essa, na entrada ali, né, você tem a porteira e as tronqueiras, né, os troncos ali que sustentam essa porta, né, digamos assim, ou seja, aquilo que entra e sai. Então, existe todo um simbolismo, né, por detrás desse conceito, né, e que se estende para então essa coisa do espiritual, que é justamente essa ideia, né, de que muitas das vezes, quando essas entidades, essas tronqueiras, elas são postas, né, nas entradas, elas têm essa função, né, de filtrar, de amparar, de liberar ou bloquear entradas, né, de coisas, de seres, de energias, né, que sejam bem-vindos ou que devam ser bloqueados, né. Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né, e é realmente umas coisas assim que às vezes pairam sobre o mistério, né, é essa coisa assim, se um terreiro tem tantas proteções, né, tem tronqueira, tem isso, tem aquilo, tem coisa enterrada, tem coisa no teto, tem não sei o quê, como que determinadas entidades passam, né, pela tronqueira, por exemplo. Aí a gente pode, né, elocubrar várias questões em cima, né, e uma das respostas que eu já ouvi serem dadas é que muitas das vezes esses seres, né, que protegem, eles deixam que determinadas coisas aconteçam, né, ou que seres adentrem, justamente para trancar esses seres no interior, né, do templo. Então, como se fosse, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que quer adentrar aquela fazenda ali, né, e ela está com má intenção. E aí o porteiro, né, que está ali na tronqueira, ele percebe, mas ele deixa passar, né, porque a fazenda é cercada. E aí ele deixa que aquela pessoa mal intencionada entre. E aí ele fecha aquela porta, né? E ali quem entrou não vai sair mais, né? Porque está fechado ali. E ali as coisas são executadas com aquele ser aprisionado ali dentro, né? Então uma das explicações que são dadas, né, nesse sentido é por que você tem tronqueira e às vezes a coisa negativa mesmo assim entra, justamente isso, porque ela serve muitas vezes como uma abertura para a captura, né, quase como uma armadilha. Bom, enfim, e aí o Temístocas conclui aqui dizendo, né, que os mistérios serão revelados no âmbito interno e externo dos limiares da espiritualidade, né? Então assim, muitas das coisas que possam, né, ser aprendidas e depreendidas desse contexto todo, elas se dão na vivência ali, né, na coisa mesmo vivida através da individualidade, da espiritualidade de cada um. Aí eu pulei, né, alguns capítulos aqui, porque, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, os livros do Temístocles, eles têm um caráter assim,
mais ou menos didático, né, no sentido assim de vir trazendo toda a estrutura, né, da Umbanda, dessa Umbanda que ele prega e etc. e pratica. Então alguns capítulos já estão presentes em livros anteriores, né, são capítulos repetidos, então não tem necessidade da gente falar aqui de novo. Então, caso você tenha interesse, você assiste os outros vídeos, que esses outros vídeos vão falar desses outros capítulos que não estão sendo apresentados aqui nessa resenha, mas são presentes nesse livro também, ok? E aí então a gente pula pro capítulo Orixá Exu, o Senhor do Vigor e da Vitalidade. Então aqui ele distingue, né, aquela diferença sempre clássica e necessária, já que a gente está falando de tronqueira, de entrada, né, e tudo isso, a gente está falando, né, quase que inevitavelmente de Exu, né, porque os Exus são aqueles que cuidam, né, das entradas, dos caminhos, etc. E aí esotericamente a gente tem até correspondência, né, com Mercúrio, Hermes, Anubis, Ganesha e todos esses seres, nessas divindades que cuidam dos caminhos e das entradas, né? Mas é sempre importante a gente entender a diferença entre Exu, o Orixá, né, que é uma divindade, é um deus, e Exu, a entidade, né, que são os espíritos, os mortos, os ancestrais e tudo mais, que agregam esse nome para si, né, porque trabalham em cima desse tipo de vibração, desse tipo de conceito, nesse arquétipo, né, como também é falado, que é a ideia daqueles que cuidam, né, dos caminhos e das entradas. Então ele faz essa diferença, né, entre Exu, o Orixá e Exu, as entidades, e que ele vem destacando aqui que o Exu, o Orixá, é aquele que é o Orixá da vitalidade, né, é aquele que traz a energia do vigor, né, da força, da potência para a criação, né? Então, por isso também que Exu, o Orixá, ele vai ser representado como um falo, né, como um pênis muitas vezes, né, dentro das religiões africanas ou, né, da diáspora, justamente por causa disso, porque ele traz essa coisa do vigor, da vitalidade, né, da potência e tudo mais. E, obviamente, as entidades, né, os Exus, eles vão também agregar muito dessa coisa, né, da vitalidade, da sexualidade, né, muito presente nas manifestações deles muitas vezes por conta disso, né, porque eles também bebem desse arquétipo, né, desse conceito da vitalidade, da potência, né, daquilo que tem o potencial de vir a ser. E ele vem destacando aqui, né, que embora, né, a gente está falando de Exu, então a gente está falando de Orixá, os outros povos que também vieram aqui para o Brasil, né, também tinham seus correspondentes, né? Então os povos que cultuam Vodum e os povos que cultuam Inquice, né, também têm os seus correspondentes ali, né, que a gente pode correlacionar e corresponder com Exu, né? Então, né, a gente tem o clássico, né, que hoje em dia já praticamente aceito pela maioria dos estudiosos, né, que é a Pombagira, né? Então a Pombagira, né, essa palavra que alguns falam pombogira, mas enfim, é a mesma coisa, que tem a sua origem, né, em Pambundila, né? Eu não sei pronunciar direito essas línguas africanas, né? Então me perdoe se eu estiver pronunciando de forma errada. Eu estou até lendo aqui, Pambundila e Mudilo, né, como Senhor e Senhora dos Caminhos, né? Então assim, a palavra, né, seria uma corruptela. Então o que a gente está vendo? Tem Exu lá, né, que é do povo Yorubá. Os outros povos cultuam Vodum e Inquice, teriam ali o seu Pambundila e Mudilo, né, que seriam correspondentes de Exu, né, seriam também senhores e senhoras dos caminhos, mas que por causa da pronúncia, né, da fala, virou Pambundila, Pomodila, Pombagira, né? Então, enfim, a gente vê essa dinâmica das palavras, né, que vão se modificando, e até mesmo os conceitos, né? Então, veja que um aspecto muitas das vezes masculino, né, ele acaba dentro desse processo de modificação, de transformação, virando um conceito para definir um ancestral, que no caso é Pombagira, né, uma entidade, um espírito de morto, e feminino, né? Aí ele vem falando assim na página 80. As ações do sagrado Orixá Exu e sagrada Orixá Pombagira são complementares, pois a energia vitalizadora de Exu encontra na energia estimuladora de Pombagira o complemento necessário para agir e mobilizar a criação, vitalizando-a e energizando-a com ânimo e vigor, com vitalidade e desejo. Aí aqui é um ponto importante para entender que ele chama, né, Pombagira de Orixá,
tá? Então isso é um conceito dessa linha, né, de Umbanda, que vai muitas das vezes chamar essas entidades de orixás. É a maneira como eles enxergam, tá? Enfim, é uma ressignificação do termo, até onde me consta, né? As outras tradições que cultuam o orixá não vão considerar que essas entidades, esses espíritos, né, que são chamados de espíritos de ancestrais nessas correntes, sejam chamados de orixás, porém tem pessoas que consideram dessa forma, e ele vai trazer todo um conceito aqui de que, na verdade, embora sejam tratados como entidades, etc., esses seres, Exu, Pombagira, Exu Mirim e tudo mais, são, na verdade, mistérios da criação. Então isso é o que vai permear esse livro o tempo inteiro, de que, embora eles se apresentem muitas vezes como espíritos de mortos e tudo mais, de ancestrais, né? Eles, na verdade, carregam mistérios que estão atrelados à questão da criação, da formação do universo, né? E que usam essa roupagem, esse disfarce, entre aspas, né? de nomes e tudo mais, mas eles então pertencem a fundamentos muito mais profundos, né? E ancestrais no sentido da criação do próprio universo. E aí ele continua. As entidades Exu, por sua vez, não são forças sombrias ou demoníacas, permeadas pela crueldade com o objetivo de prejudicar os seres humanos no plano terreno, mas sim hierarquias espirituais pertencentes à divindade Exu, que realizam sua vontade a partir da dimensão espiritual. Então essas entidades, né, seriam emissários da divindade Exu, né? Exu verdadeiramente é um desintegrador de karmas individuais e coletivos, dirigindo-se às faixas vibratórias negativas, caminhando reto por caminhos tortuosos ou mesmo em desvios para recolher e esgotar as negatividades daqueles que andam tortos por caminhos retos. Por essas e outras razões, conhecidas da lei divina, Exu não se corrompe na prática do mal, assim como certos espíritos humanos desequilibrados. Em vez disso, busca recolhê-los, esgotá-los de seus negativismos, exorcizá-los de suas sombras e torpezas íntimas e encaminhá-los à via luminosa da lei e da vida, por intermédio da lei de Umbanda, agregando-os às fileiras espirituais de suas hierarquias divinas. De fato, Exu é um executador da lei nas trevas, cuja função é não apenas esgotar os vícios, torpezas e negativismos humanos, mas também atuar no equilíbrio energético dos inúmeros reinos, domínios, dimensões e realidades existentes, não apenas em nosso planeta, mas também em toda a criação divina. Então, né, como eu falei, ele vai considerar toda essa amplitude de atuação, né, que vai beber dessas fontes africanas dentro do conceito, né, do que seja Exu enquanto orixá, ser e divindade primordial, mas também vai haver uma ressignificação aqui, né, como no caso da Pombagira, que vai ser tratada como orixá, né, e a gente sabe que Pombagira é um conceito brasileiro, né, embora tenha essa origem, né, no nome africano, né, mas aqui é tratada como esse aspecto feminino, né, então ele vai colocar aqui como Pombagira como a parte feminina de Exu, né, não apenas no sentido desses ancestrais que a gente vê se manifestar, né, nas giras, né, mas também como o aspecto feminino primordial, complementar de Exu. Então Exu, divindade, tem o seu complemento feminino Pombagira, dentro do processo da criação do próprio universo. É o conceito que ele traz aqui. Ele destaca, né, que enquanto Exu, enquanto Pombagira, né, a senhora dos desejos, né, é Exu quem vitaliza esses desejos, né? Então são seres complementares que atuam para que a coisa aconteça. E bom, aí aqui nesse capítulo ele conclui, né, falando aqui sobre uma oferenda, né, para esses seres, né, para Exu, para Pombagira, que aí é de conhecimento comum, né, precisa que a gente falar, né? Mas fala de cachaça, fumo, né, tipos de frutas, enfim, banhos, né? Por exemplo, o amaci de Exu deve ser preparado com folhas de mangueira, mamona branca e peregum roxo, macerados em água de fonte e deixados para curtir por 24 horas. Então amaci, né, é o banho, esse banho de erva, né? No capítulo seguinte ele fala Exu, o guardião do vazio absoluto,
Antes da criação divina, o divino criador possui em seu interior todos os orixás, seus filhos e filhas divinos, sendo cada um deles uma das suas qualidades divinas. Aqui ele traz uma lista, tá? Então ele vai falar: Oxalá era a fé, Ododua era a religiosidade, Oxum, o amor, Oxumaré, a renovação, Oxóssi, o conhecimento, Otim, a sabedoria, Xangô, a justiça, Oroiná, a energia, Ogum, a ordem, Yansan, o movimento, Omulu, o progresso, Onilé, a evolução, Iemanjá, a geratividade, Olokun, a produtividade, Iroko, o ritmo, Logunã, o ciclo, Exu, a vitalidade, Pombagira, o desejo, Exu Mirim, as intenções, Pombagira Mirim, as ideias, Nanã, a decantação e Iku, a morte. Então veja esse ponto que eu citei antes, né, que ele vai incluir Exu Mirim, Pombagira Mirim como partícipes, né, do processo da criação da gênesis do próprio universo. Ele faz essa divisão dos orixás, vai considerar esses seres como sendo orixás também, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Pombagira, etc. Mais ou menos dentro do mesmo patamar, digamos assim, né, de importância dos próprios outros orixás, né, porque são todos orixás segundo essa perspectiva. Aí ele continua: antes de iniciar a concretização da criação, o divino criador possuía todos os orixás em seu interior como suas qualidades indissociáveis. Em um dado momento, decidiu que criaria sua morada externa para que todas as coisas nele existentes adquirissem vida e existência individualizadas em seu interior. E aqui ele vem falando sobre toda essa questão da criação do universo e tudo mais, como isso teria se dado e tudo mais, com a participação e destaque aqui para Exu, Pombagira e Exu Mirim, e Pombagira Mirim, etc. Então essa parte aqui, ela é um tanto quanto abstrata demais, porque ela vai falar dessa coisa da gênese, né, da não existência, do vazio absoluto, e toda uma série de conceitos muito abstratos, né, mas que estão descritos aqui, dentro dessa perspectiva, né, e que não dá pra gente ficar falando muito, porque senão fica parecendo uma coisa assim muito desconexa, né, quando explicada e não acompanhada dentro da lógica dele aqui, ok? Então eu prefiro, né, não entrar nessa parte desses detalhes aqui, porque eu me sinto mais à vontade que você mesmo leia por si e tente entender o que está sendo dito aqui nesse ponto. No capítulo seguinte nós temos Orixá Pombagira, a Senhora dos Desejos. Ele diz assim: Pombagira é tão importante quanto Exu, não sendo apenas um elemento mágico vivo, mas também um mistério e recurso divino destinado a agir em benefício da evolução em toda a criação divina. Isso ocorre porque ela, o Orixá Pombagira, é um agente kármico por excelência. O sagrado Orixá Exu é representado como o vigor, a força e a pura vitalidade, enquanto a sagrada Orixá Pombagira é representada como o estímulo e o puro desejo. Exu é um agente neutro, isso é mobilizado pela lei maior, ou por meio de um ato mágico religioso conhecido como oferenda ritual. Logo, Exu não possui iniciativa e não age por si mesmo. Por outro lado, a vitalidade de Exu encontra no estímulo de Pombagira um impulso para agir, e por essa razão é dito que um complementa o outro. A sagrada Orixá Pombagira é capaz de mobilizar o sagrado Orixá Exu, pois ambos são complementares e fornecem ao ritual de Umbanda as condições necessárias para que ela, a Umbanda, como via evolutiva, possa socorrer a tudo e todos que a procuram em busca de orientação e cuidados. A sagrada Orixá Pombagira desperta em nosso íntimo a motivação, o ímpeto e a firmeza para nos lançarmos na conquista de algo e mantermos a disciplina, o foco e o compromisso em conquistar o que desejamos em nosso caminho. Então aqui eu vou destacar essa fala dele, na qual ele cita que Exu necessita ser ativado, né, enquanto agente. Então isso é uma coisa que é prática dentro das religiões de Macumba em geral, né, que é esse conceito de que essas forças, né, elas são exatamente isso, ativadas a partir de determinadas ações. E isso é um ponto que algumas pessoas não entendem, a distinção entre as religiões de Macumba e as religiões abraâmicas, por exemplo, né? Que tem por característica muita coisa da fé, né?
Então a fé, ela é um ato passivo, no qual você se prostra frente à divindade, né? Implora ali por algo, né? Fica pedindo por aquilo e etc. E a divindade pode te atender ou não naquele pedido, né? Mas ela usa então as próprias forças dela para que aquele pedido seja concluído, aquela ação seja feita. E muitas das vezes nessas religiões a gente vê que a pessoa só toma uma atitude depois que aquilo é feito. Então é o caso que a gente tem dos milagres, né, e do cumprimento das promessas. Então a pessoa primeiro pede, a divindade vai lá e a divindade ou ancestral, que são os santos, né, os mortos da Igreja Católica, muitas vezes atende essas pessoas e a pessoa paga aquilo depois, né, com a promessa, né, aí caminha de joelhos, anda de costas, faz não sei o que, né? Diferente do conceito da macumba, né, que muitas das vezes você agrega ao próprio pedido a oferenda, que é o elemento da ativação daquela força, né? Então você chega para Exu, você não chega para Exu e pede só assim, né, de mãos vazias, né? Primeiro você oferta, e junto da oferta, né, você traz o seu pedido. Então você vai lá, faz um padê, por exemplo, e junto daquele padê você coloca ali as suas intenções, o seu pedido. Exu, me dá caminho, né? Me livra disso, me traz isso, e etc, etc. E aí Exu te atende ou não, né? Mas enfim, e muitas das vezes você ainda, em agradecimento, traz mais um agrado depois, né? Então tem o agrado, a oferenda antes, né? E muitas das vezes depois de ter recebido aquilo também, né? E o sacrifício muitas das vezes não envolve a própria pessoa, né? Não envolve andar de joelhos, nem nada disso, né? Mas o sacrifício muitas vezes vem na forma de oferendas, né? De sacrifício de animais e tudo mais. Coisa que não é praticada, há de se deixar claro, dentro dessa Umbanda aqui, tá? Do Temísticos, que, enfim, segue uma linha aí nesse ponto, né? De Umbanda, aquela forma tradicional, né, que a gente conhecia, nesse ponto, tá? Em outros aspectos ela é totalmente diferente daquelas umbandas mais antigas, mas nesse ponto de questão de sacrifício, por exemplo, segue essa tradição de não sacrificar animais. Usa só elementos diversos, né, naturais, ervas, comidas, frutas, etc., velas, mas sem a parte dos animais. E aqui ele vem falando, né, aí ele vem falando sobre a questão de Pombagira, que o Pombagira rege os desejos e tudo mais, e ele destaca que Pombagira, né, esse desejo da Pombagira não tem a ver com a luxúria, que isso é uma ilusão criada pelas pessoas, mas que na verdade essa orixá, né, como ele coloca, não rege esse tipo de luxúria, que muitos desses aspectos luxuriosos, sexuais, etc., expressos pelas pessoas durante os processos de incorporação, na verdade são coisas do íntimo da própria pessoa externalizados nesses processos. Então a orixá não teria relação nem com esses desejos luxuriosos, né? O desejo aqui é entendido como um aspecto mais puro, digamos assim. Não sei se é a palavra mais adequada, mas enfim. Porque falando assim parece que o desejo sexual é impuro, mas não sei se é a palavra mais adequada, mas me foge alguma outra palavra. Mas espero que eu tenha entendido e sido compreendido nesse sentido, né? Que vai reger, né, esse desejo, muitas das vezes o desejo, né, pela vida, pela vontade de viver, mas também pelas coisas do espírito. E que frequentemente é confundido quando tratado com essas entidades. Lembrando, essa é uma perspectiva da Umbanda dele. Só para fazer um contraponto, né, na Quimbanda a gente tem uma outra perspectiva sobre tudo isso, tá? E, enfim, só para deixar claro que não existe consenso sobre os entendimentos acerca dessas entidades, desses seres espirituais e tudo mais. Cada caminho vai ter ali, muitas das vezes, sua própria explicação, seu próprio conceito, e aí a pessoa pode perguntar: ah, mas então qual que eu escolho? Aquele que você sentir, que é o seu. A espiritualidade é diversa, né? E é assim, a gente se agrega aos caminhos espirituais dentro das macumbas, do paganismo, dessas religiões alternativas, né, digamos assim, não por imposição, como fazem os cristãos, etc. Ninguém vai te ameaçar
né? Dizendo que se você não seguir o caminho, você vai queimar no inferno, nem nada dessas bobeiras, né? Você vai seguir o caminho que você sente que tem que seguir, por escolha, porque o seu coração, a sua mente diz que aquele ali é o seu caminho, ok? Então, enfim, mas voltando. E é esse desejo que ele fala, né? Esse desejo pela vida, pelas coisas da espiritualidade, etc., que não deve ser confundido com o desejo da luxúria, e que esses seres, né, não servem para fazer o mal para os outros, né? Então, Pombagira, Exu e etc., não são agentes de maldade. Tem a função de elevar o ser humano, etc., tirar o negativo. Então eles atuam no negativo para que o ser humano ascenda e se ilumine espiritualmente, né? Mas que eles não servem para a execução de trabalhos maléficos, negativos, etc. Porque muitas das vezes o que dá a entender aqui, nas palavras dele, é que se a pessoa usa esses seres para fazer maldade, esses pedidos, eles funcionam quase como uma armadilha para essas pessoas. O que eu falei lá no começo sobre a questão da tronqueira. É como se esses seres permitissem que essas pessoas expressassem esse lado negativo, o seu pior, para armadilhar elas, né? Para deixar que elas entrem na fazenda, entre aspas, passem pela tronqueira, e ali elas expressam sua maldade, seu negativo, e ali elas já estão presas. Aí vão ser julgadas pelo que ele chama aqui de lei divina, lei maior e tudo mais, né? Em seguida nós temos Orixá das Intenções, e aqui ele vem falando sobre Exu Mirim e Pombagira Mirim, que são orixás, mas pertencem a um contexto novo, né, da criação, e portanto nem todos os médiuns manifestam esses seres, né? Aí ele vem dizendo aqui: Exu Mirim atua por meio das intenções, Pombagira Mirim atua por meio das idealizações. Exu Mirim, caso seja contrariado, complica tudo. Pombagira Mirim dificulta tudo. Exu Mirim, caso esteja favorável, contribui com tudo. Já Pombagira Mirim, caso esteja favorável, facilita tudo. Exu Mirim é diversão, Pombagira Mirim é festa. Exu Mirim é barganha, Pombagira Mirim é a permuta. Exu Mirim é o elaborador das intenções divinas. Pombagira Mirim é a tecelã das ideias divinas. Exu Mirim projeta, Pombagira Mirim arquiteta. Exu Mirim faz desmoronar, Pombagira Mirim faz ruir. Exu Mirim instiga, Pombagira Mirim inspira. Então ele vem falando também sobre essa questão da atuação desses seres a nível cósmico espiritual, né, que atuam nos planos das intenções, idealizações, e que quando essas intenções e idealizações são negativas, esses seres vão lá, né, e atrapalham os planos daquela pessoa que quer fazer ruindade, né? E que essas entidades, da mesma forma como dito para Exu e Pombagira, quando expressam imoralidades, né, segundo ele, elas são expressões do interior do médium, né, e não características desses seres, dos Exus Mirins. Então é um médium que expressa o seu negativo, e não Exu Mirim e Pombagira Mirim, que não teriam essas negatividades em si, mas que trabalhariam para a exteriorização e anulação, né, desse negativo. E que não são espíritos de crianças, né? São seres que nunca encarnaram. Isso daí tem uma polêmica muito grande envolvendo, né? Algumas pessoas consideram que Exu Mirim seja a contraparte da Quimbanda, né? Dos hereis das crianças da Umbanda. As crianças da Umbanda seriam a contraparte dos hereis do Candomblé. Então, assim, meio que cada segmento vai querendo dar uma explicação mais ou menos assemelhada a um segmento ou outro, né? Tanto que muitas vezes esses nomes se confundem. Então, o herê no Candomblé é uma coisa, a criança da Umbanda é outra, mas tem gente que chama a criança da Umbanda de herê, sendo que são conceitos tecnicamente distintos, mas tem gente que fala que é festa de herê, mas está falando das crianças da Umbanda, os espíritos das crianças. Enfim, e aí quando isso chega na Quimbanda, com essa parte de Exu Mirim, também vira uma outra discussão, porque como ele está falando aqui, segundo a perspectiva dele, não são espíritos de crianças, mas tem gente que vai dizer que são espíritos de criança sim, tem gente que vai dizer que tem espírito de criança misturado com um espírito que não é de criança, são outros seres, enfim, é uma coisa complicada. Esse meio da macumba não é fácil não, tá? Dizer aqui pra vocês.
Mas tem que estudar, né? Tem que estudar, e por isso a importância de conhecer todas essas variantes, entendeu? Porque assim, tem gente que fala, por que está falando da corrente tal, dessa vertente X, Y, Z? Porque isso é uma diversidade existente. Para quem se interessa pelo assunto, para além da coisa da prática, né, como é o meu caso, por exemplo, eu me interesso por esse assunto, para além da prática, eu me interesso por religião a nível de pesquisa científica, histórica, sociológica, filosófica e por aí vai. Então por isso que eu trago essa diversidade de textos, né, de livros aqui, mesmo que muitas vezes eu não concorde com o que está sendo dito, né? Mas por quê? Porque existe a vertente, a pessoa que acredita naquilo, as pessoas que acreditam naquilo, e quem sou eu para dizer que está certo ou errado, né? A gente pode ter nossas opiniões, dizer que acredita nisso ou não, naquilo ou não, mas daí dizer que está certo ou errado é complicado quando a gente cai no âmbito da fé. Quando a gente cai no âmbito da técnica, da tecnicidade da coisa, né? A gente pode dizer, por exemplo, que 1 mais 1, se alguém escreve como sendo 3, está errado, porque 1 mais 1 é 2, né? Dentro da matemática. Agora, se a pessoa diz, não, mas eu acredito que seja 3, aí tudo bem. É outra história, é fé, né? Ela acredita naquilo. Então é um campo muito pessoal da fé. Então a gente tem que sempre distinguir aquilo que é o técnico, conhecimento técnico, e aquilo que é o campo da fé, né? Porque às vezes essas coisas caminham juntas, mas às vezes são totalmente distintas. Bom, e aqui ele finaliza, né, trazendo algumas oferendas para Exu Mirim, Pombagira Mirim, e banhos e tudo mais, né? Coisas que vocês podem encontrar, não é difícil, né? Frequentemente por aí. E conclui também falando sobre Oxalá e sua relação com a fé. Aí aqui nós chegamos nos mistérios das 7 tronqueiras sagradas, que vão do 1 a vários capítulos, né? Deixa eu ver aqui, até o 9, tá? Então assim, é o mesmo nome de capítulo, Mistério das 7 Tronqueiras Sagradas, ponto 1, ponto 2, até o 9. Que eu reuni tudo numa ideia só para não ficar, né, muito cansativo. Então assim, ele vem falando que existem vários tipos de entidades guardiãs, não apenas Exus, né? Isso, né, é importante que se mantenha em mente, que cada religião vai ter ali seus seres protetores e tudo mais. Exus são guardiões específicos de determinadas correntes de macumba. E que há essa divisão assim, dos guardiões, né, segundo ele, da luz e das trevas. Então são guardiões, mas existem aqueles guardiões que atuam nos campos da luz e aqueles guardiões que atuam nos campos das trevas, né? E que a lei divina pune então os transgressores da lei, né? Essa lei que ele vai dizer aqui existente, uma lei divina, né? E que protege os inocentes. E que os guardiões das trevas caminham por esses campos, né, mais nefastos, mais densos, sem serem afetados, porque justamente eles são como se fossem policiais, né, soldados, né, comparando aqui na nossa sociedade, né, é como se fosse isso, né, aqueles agentes da lei que vão, né, para essas áreas mais densas, que atuam de forma mais pesada para a ordem na sociedade. E ele fala aqui que as tronqueiras elas podem ser encontradas em todos os reinos da criação. Então aqui ele já está falando de um conceito de tronqueira, né, que é um ponto no qual ele vai focar muito nesse livro, que é o conceito de tronqueira enquanto base ou portal para todos os reinos existentes. Então assim, essa corrente de Umbanda aqui, essa vertente de Umbanda, ela tem muito essa característica assim, de falar de sete mistérios, né? Esses 7 se multiplicam em 7 por 7 por 7 por 7 por 7. No final das contas, isso abarca todo o plano da criação. Então você vai ter tronqueira para tudo que é natural, para tudo que existe. Então você vai ter no reino das matas, você vai ter as tronqueiras das matas, por exemplo. E as tronqueiras das matas vão ter suas individualidades dentro de cada segmento das matas. Então, por exemplo, ele vai citar aqui os cactos, por exemplo, que são plantas, elas têm as tronqueiras dos cactos, né, que são os portais de entrada para os reinos dos cactos. E aí você, para adentrar esse reino, você precisa, né, ativar isso através dos cactos ou do fogo, né, do reino do fogo. Então você tem as tronqueiras do fogo, que são os portais de entrada para o reino do fogo. Então você precisa ativar isso através de rituais que utilizem fogo.
e por aí vai. Em seguida ele vem falando, né, vem citando aqui outros países, por exemplo, como o Tibete, a Índia, o Japão e o Catimbó, por exemplo, que tem as suas carrancas, né, as carrancas, aquelas esculturas clássicas, acho que todo mundo já viu, né, são umas cabeças assim, né, meio com os dentes de fora, assim, que servem como guardiões das entradas, né, então... Enfim, isso de fato é coisa comum de todas as religiões, né? Em todo mundo você vê essas características de seres que muitas vezes são representados até de uma forma grosseira, feios, né? Mas por quê? Porque eles têm que ser brutos, né? Eles têm que amedrontar seres invasores, né? Então eles muitas vezes são representados de forma demoníaca, né? A gente tem, por exemplo, os gárgulas, né? As gárgulas na Europa, antigamente, né? Nas igrejas do período gótico ali e tudo, você tem aqueles seres, né, que ficavam nas fachadas das igrejas, que eram demônios, né, praticamente, mas que serviam como igrejas, que não vai falar dessa forma, mas é uma herança, né, protetores, né, ou representantes daquilo que está no exterior, como uma coisa nefasta, feia, demoníaca, né? Enquanto que a igreja no seu interior era sempre bela, cheia de luz, né? Ou seja, aquilo que estava fora era cheio de demônios e o que está dentro é cheio de anjos. Enfim, e aí ele fala que até para acessar os reinos divinos é necessário passar pelas tronqueiras também. Em seguida nós temos o capítulo, deixa eu só achar aqui, chamado Magias Abertas, que ele traz alguns trabalhos, né, algumas magias, né? Trabalho mágico para anulação de magias negativas, trabalho mágico para pedidos diversos, magia para auxiliar nos processos de cura e magia para prosperidade, tá? Então, essa é basicamente a estrutura do livro. Chegamos à conclusão. Bom, como eu falei durante todo destaquei, né, durante vários momentos dessa resenha, é preciso sempre manter em mente isso. É uma corrente de Umbanda que tem suas próprias ideias, seus próprios conceitos, e dentro dessa perspectiva, eu não considero que caiba muito julgamento de certo ou errado. Eu acho que, dentro da diversidade de perspectivas religiosas, se existe uma corrente, né, que acredita nisso, as pessoas que querem, né? Da mesma forma que tem gente que segue outros caminhos e etc, que muitas vezes vão ser condenados por outras pessoas. Eu, por exemplo, não sigo nada que seja cristão. Por quê? Eu não gosto do cristianismo, não é segredo para ninguém. Não me afinizo com aqueles conceitos, com aquelas ideias, com a história do cristianismo, que eu acho tenebrosa, nefasta, uma coisa execrável em termos de humanidade. Para mim é uma religião bizarra em vários sentidos, mas, né, que é a religião mais difundida no Ocidente até os dias de hoje, né? Agora com o protestantismo e tudo mais. Então, só para vocês entenderem que uma pessoa pode ter um conceito, uma ideia totalmente, né, negativa sobre uma determinada corrente, e outras pessoas considerarem que elas não conseguiriam viver sem aquilo. Falo isso porque não por ser esse livro aqui do Temístocle, nem, né, a ideia que ele segue, nem nada disso, mas por quê? Eu vejo isso muito recorrentemente sendo dito sobre essa corrente do Sarracene, né? Uma vez que você entenda que existem umbandas diferentes, isso é um ponto importante de se ter em mente. Existem umbandas diferentes e que você tem que se alinhar com aquilo que você tiver mais afinidade. Não é entrar no primeiro terreiro de Umbanda que você vê só porque está escrito ali que é Umbanda. Porque aquela Umbanda é diferente da outra Umbanda, que é diferente da outra Umbanda. Você primeiro tem que conhecer os lugares, né? Você tem que conhecer as correntes, o pensamento, as ideias que aquela religião prega, para então ver se você quer estar ali ou não. Porque o erro de muitas pessoas é justamente esse. Primeiro ela entra para depois ver se gosta ou não gosta. Isso é um erro, a meu ver, é um erro, né? Primeiro você entende o que aquelas pessoas acreditam, o que aquelas pessoas praticam, o que aquelas pessoas pensam sobre a vida, sobre as coisas em geral, como é o método ali praticado, qual é a frequência, como são os rituais, etc. E aí você avalia. Essa aqui é uma corrente que tem suas ideias, seus conceitos, seus rituais, sua linguagem, suas perspectivas próprias. Interessa a você ou não? É de cada um. Entende? Então,
Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se gostou, deixe seu like, pode deixar um comentário. E, enfim, até a próxima. Obrigado.